Rapaziada, e a mídia paulista que tá se mordendo de inveja de Saul no Flamengo. Se liga só o que eles falaram da contratação do Mengão. Se liga. O Flamengo acertou com o meio-campista Saul, do Atlético de Madrid. Ele é o cara de 30 anos para jogar no lugar do Gerson, que foi lá para o futebol russo. Ele vai rescindir o contrato com o Atlético de Madrid, sem custos ao rubro-negro, e vai passar para os exames médicos para assinar por 3 anos, Danilo. Ele tem 30 anos, canhoto, jogou a última temporada, estava emprestado para o Sevilha, 26 jogos, 1 gol e 6 assistências. Olha os números dele aí e eu passo a bola aí para você. Os números do Saul, recentes. 26 jogos, 19 como titular no Sevilha, 1 gol, 6 assistências, 8 cartões amarelos, 1 cartão vermelho. Vamos dizer também que não é que o cara... Não são números assim espantosos, né? Eu fui dar uma pesquisada sobre o jogador ontem, depois que saiu a notícia. Primeiro que dá pra gente falar que ele joga em toda a zona do meio campo ali, tanto um pouco para trás do meio de campo, quanto um pouco para frente, pela esquerda, pela direita. Se você for analisar ali as estatísticas, ele consegue jogar quase que um todo-campista, digamos assim, né? Eu falei, por que será que ele vem para o Brasil, não tem mais mercado na Europa? A gente sempre fica de olho nisso, né? Um dos motivos que eu vi que o Atlético gostaria de se livrar, né, do jogador é pelo alto salário. Ele tinha um salário de mais ou menos 1 milhão de euros por mês, isso 6 milhões de reais por mês, né, para fazer a conversão. Então, estava querendo dar uma aliviada na folha. Então o jogador já ia para outra equipe e acabou aí o Felipe Luiz entrando no meio das negociações e interrompendo para poder trazer para o Flamengo. Aparentemente me parece uma contratação de impacto, que tem uma carreira, né, na Europa e tudo. A gente vai precisar ver como vai ser a adaptação a tudo aquilo que a gente sempre fala quando os caras vêm lá de fora. Gramado, calendário, viagem e tudo isso, mas é um jogador que eu achei uma boa sacada, uma boa reposição ao Gerson. Pode jogar também, como eu disse, um pouco mais como camisa 5, dependendo do que precisar. Então eu achei uma boa sacada. Agora a gente vai ter que ver dentro de campo como vai agir. E a gente estava falando ontem mesmo no Posse, né? Da necessidade da diretoria do Flamengo de responder, de trazer jogadores. A janela já estava aberta há um tempo. Sobre as promessas do BAP, sobre o tumulto no nome do Boto, e esse cara ele veio sem absolutamente nenhuma especulação, né? Então, quando acontece assim, eu acho que é um bom trabalho da diretoria. Eu gosto de elogiar quando vem no silêncio assim, porque você evita concorrência, evita reações. Achei que foi um trabalho, pelo menos de bastidor bom da diretoria do Flamengo. Vamos ver como vai se desenvolver dentro de campo. Agora, Arnaldo, eu estou enganado. Há uma mudança no perfil das contratações do Flamengo. Há um tempo atrás era Gabigol, Bruno Henrique, Gerson, que contratou 2 vezes, caras meio quase que indiscutíveis, vamos dizer assim. O Saul é um cara que não é exatamente que era cobiçado pelo mundo inteiro e que foi contratado pelo Flamengo. Outra coisa, ele tem 30 anos, não é um jovem, né? Não tem o vigor e tudo mais. Mas mais jovem que Danilo, Alexandre, né? Sim, mais jovem que esses caras. Um pouquinho mais jovem, né? O que eu quero dizer é assim, se tem uma mudança de perfil, porque o Flamengo também não quer gastar muito, enfim, tem uma mudança, me parece. Tem uma mudança claramente. Eu acho que, primeiro, né, não vejo exatamente como... O Danilo falou a palavra sacada, não vejo exatamente como uma sacada. Eu acho que são jogadores quase todos muito conhecidos, com carreiras longas, acima dos 30, e com, assim, a peculiaridade essa do Saul, indiscutível, de terem até jogado com o treinador do Flamengo, né? O Danilo e o Alexandre jogaram de uma outra forma na seleção e tal. Então eu vejo contratações sem o pagamento dos direitos federativos, com os jogadores livres no mercado por altos salários. Essa é eu esperava, sinceramente, juro por Deus, dessa nova direção do Flamengo, do Boto, do Scout, sacadas de verdade, né?
caras que não estão tão propalados aí no mercado, com a idade de auge. Não é o caso de nenhuma contratação do Flamengo, nem do Jorginho. Eu acho muito arriscado esse tipo de contratação. Você sabe, Tirone, eu vejo hoje cada dia mais difícil você, no futebol brasileiro, ter jogadores acima dos 30 anos com sequência de partidas. O Danilo, por exemplo, não o Lavieri, o Danilo, o zagueiro lateral, já teve a sua terceira ou quarta lesão muscular, teve no Fla-Flu. O Alexandre está com lesão muscular. O Jorginho não vai aguentar todas nessa sequência, né, com a idade que tem. Então, eu entendo, mas eu esperava, desde que o Flamengo mudou a direção, sacadas de um outro perfil. Talvez hoje o Flamengo não possa, de fato, competir com o Palmeiras, né, com o Botafogo, por jogadores no auge da carreira, né? A favor, justamente o conhecimento que o Felipe tem dele. Ele é um jogador que tem boa qualidade técnica, mas eu desconfio da participação dele em número de jogos que a temporada brasileira exige, né? Então, para mim, embora seja um cara muito conhecido, é uma grande interrogação a participação dele em sequência. E você falou, existe claramente sim uma mudança de perfil, né, nas contratações do Flamengo nessa temporada. Eu acho que o Flamengo está formando um time tecnicamente bom, mas com média de idade muito avançada. Quando eu usei, só para explicar, né, a palavra sacada, eu acho que é mais no sentido assim, para o que eu quis dizer, talvez tenha me expressado mal, é no sentido de ser um jogador que a gente não imaginava, no mercado brasileiro não estava sendo cogitado, e que é um jogador que, por conta da idade, pelo conhecimento que o Felipe Luiz tem, é um jogador que a gente não pode classificar, eu pelo menos, né, não é como uma aposta, não é um cara que, assim, a gente já sabe o que ele faz, o Felipe Luiz conhece ele já é rodado. A questão da incógnita é justamente para adaptação às diferenças do futebol brasileiro para o futebol europeu. Mas é um jogador já pronto, né? Não é diferente do... Estou pensando aqui em alguma contratação. Se de repente traz um jogador aí de 22, 21 anos ali, que está da Argentina, do Uruguai, ou que foi para a MLS e não deu certo, aquele cara que a gente vai ter que ver como ele vai se desenvolver. O Saúl já tem 30 anos. Então, assim... É um cara já que a gente já sabe mais as características, e por ter jogado com o Felipe, acho que o Felipe sabe exatamente o que pode oferecer. E o Flamengo, acho que a necessidade do momento é um jogador mais rodado, já mais pronto para substituir o Gerson. Porque depois você traz um moleque de 20, 22 anos, o cara tem ali aquele tempo de adaptação. Não que o Saúl não vá ter, mas acho que a experiência pode fazer ele pular essa etapa. Agora, não está fechado ainda, mas tem a história do Carrascal. Sim, também... esse sim. Carrascal já é o perfil, acho que aí é um cara um pouco mais jovem. E aí eu já sempre insisto nessa tecla, eu já acompanhei um campeonato dele, conversei muito com as pessoas que faziam a cobertura dele na categoria de base. Aí tem a questão muito do mental, de como o Carrascal lida com a carreira, como que ele lida com o dia a dia, de como ele encara o campo. Aí é tudo isso que a gente vai ter que ver também do Carrascal sobre como ele... se adapta às cobranças, à pressão do futebol brasileiro e muito do como ele mesmo leva a própria carreira. Eu acho que é um perfil um pouco diferente do Saúl. Cara, esse Arnaldo, ele é um fanfarrão de carteirinha, cara. Contratação arriscada. Contratação arriscada. O que é uma contratação arriscada? Cara, se for botar no papel, na ponta do lápis, toda contratação é arriscada. Toda ela é arriscada. O que falar do Vitor Roque, né? Do Palmeiras? O que falar do Oscar, que é o time aí do Arnaldo, né? São Paulino. Oscar não mostrou para que veio, para que voltou. Entendeu? Então, assim, o que é uma contratação arriscada? Os caras, eles desmerecem demais as contratações do Flamengo, cara. Danilo, ele acabou de falar aí, né? Jorginho também. Os caras são muito velhos e tal. Cara, pro nível do futebol aqui, praticado aqui no continente sul-americano,
os caras vão deitar. É só o Felipe Luiz se organizar esse time, né? As lesões deixar de ser corriqueiras no Flamengo e vai dar certo, filho. Eu acredito que sim, Saul é uma baita contratação, até por causa da idade dele. Tenho certeza que assim como o Jorginho chegou e já se ambientou ao clube, ao time, Jorginho parece que joga há tempos no Flamengo. Eu acredito que o Saul vai ser da mesma forma. Aí tem antes aí que perde a linha, né? Mas é normal isso, né? Ó, deixa o seu comentário, a sua opinião aqui. O que você achou do comentário aí do Arnaldo Ribeiro, antideclarado do Flamengo? Deixa a sua opinião, aquele like, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!